com mais um episódio de Fumetsu no Atare, ou To Your Eternity. E nesse episódio conhecemos mais companheiros imortais. Bom, o episódio começa com o Fushi e a Ato meio que chegando meio que na cidade, meio que se divertindo. Bom, é a primeira vez que o Fushi vai numa cidade tão cheia, que é Review. Bom, o Karaku conseguiu um alojamento pro Fushi. Pergunta sobre a sua mão esquerda, se eles conseguiram alguma nova informação. E o Karaku diz que não. Pergunta meio que se o Nokia dele falou como ele aprendeu a escrever. Bom, ele fala que sim. Karaku tem se comunicado com o Nokia através de imagens e que eles nem precisam de imagens. Quase como o povo cerâmico. E pergunta se o Nokia sabe no que eles estão pensando. Que infelizmente eles não podem, já que os copos de carne funcionam para que os pensamentos não vazam. Não podem roubar o pensamento dos outros sem consentimento, nem mesmo entre knockers. O Fushi lembra do que o seu pai disse uma vez. Eles não podem controlar a mente dos outros. O Karaku pergunta se eles acham que vão conseguir proteger a cidade. E o Fushi diz talvez. E o Karaku fala que eles vão recuperar a Parona e os demais outros. E ele agradece ao Fushi por fazer isso por ele. E o Fushi: pô, você ainda não superou esse lance da Parona? Enquanto isso, o Fushi está ansioso pros imortais que o Bon vai trazer. No reino de Uralis, temos o Tota meio que liderando o exército, falando que é ele que vai decidir quem vai defender o futuro deles. Falando que os Knockers avisaram que irão atacar Reirin, capital da nação Sônia. E eles têm menos de 6 meses para isso. E claro que o país deles vão ajudá-los. E para isso vão ter que escolher os melhores no exército de Uralis. Não saberemos se todo mundo vai sobreviver. A questão aqui não é só habilidade, e se conseguem ou não salvar vidas, ou arriscá-las. E o Bon-chan olhando pra isso meio que inconscientemente. Que orgulho do meu menino. Daí ele vai fazer mais respostas de sim ou não, sim pra ficar e sim pra vazar. E o Bon-chan: Deus is the Bennett Morojojobá. Estou prestes a pecar. Só tenho pena de mim até no final. Então ele faz uma pergunta bem complicada. Qual eles mais amam, o país ou o Bon-chan? Sim, que se eles amam o Fushi, se eles não vão apoiar ele. E meio que os guardas falam: a vontade de Bolsonaro é também a nossa vontade. E daí o Tota pergunta se eles estão dispostos a deixar seus amados e provavelmente morrer. Eles realmente querem ficar. E os guardas: sim! Mais um meio que sangue fininho. Você tenta com a desculpa de contarei sua história pra vocês, meus companheiros. Bom, Tota fala pro Bon-chan que os escolhidos estão preparados. Bom, Bon-chan pergunta por que seus amigos fantasmas estão aqui. Fala que quando os avós deles morreram, eles foram pro céu. Fen fala que quando partiu, sentiu que o céu o aguardava. Portanto, ele não gostava porque era patético lá. Nitsu também sentiu o mesmo. E diz que foram por coisas mal resolvidas. E o Bon-chan pensa que se as coisas fluírem do jeito que ele quer, assim sim ele será julgado por Deus. Daí, quando ele abre a porta, ele vê o mesmo guarda que meio que saiu. E pergunta: tu é o homem que vai nos levar para Rivell, não é? Meio que o nome do cara é Kai Bernard Rowley. E ele fala: de cedo você não vai conseguir enganar ninguém. Príncipe Bon-chan Nicole Latesse Pitulares. E meio que ele já sabe, já que ele é o único que podia adivinhar o rosto dele sem meio que ver ele. E se questiona do porquê perguntar aquelas coisas. Bom, Bon-chan fala que meio que as pessoas que escolheram esse caminho meio que estão indo para uma missão que é pior que a morte. Então ele queria dar um motivo para eles fugirem. Bom, o soldado entende e meio que valeu a pena ter escolhido a resposta contrária. Ele fala pra não se preocupar, já que a lealdade dele não é tão baixa assim. E meio que o Bon-chan: mas você tem um pai doente? E o soldado: tá tudo bem, ele morreu há 2 meses atrás. Então ele pergunta ao príncipe de quem ele recebeu sua vida. E meio que alguém responde: do demônio Fushi. Muitos da igreja Bennett não acreditam que ele foi selado. Eu sou um deles. Há rumores que o Fushi é capaz de reviver os mortos. Se você for o príncipe bom, é porque recebeu a vida do Fushi. E se for o caso, o Fushi pode ser um novo deus. E a Pocoa: sinto muito por trazer meio que uma visita enquanto vocês estavam conversando. E o Bon-chan fala: tá tudo bem, eu chamei ele mesmo na matriz da igreja Bennett. E a Pocoa: ok.
Então, para que eles possam ir juntos a Raylin, as pessoas precisam saber desse segredo. E é melhor isso acontecer pelo bem de Raylin. Bom parte junto com os dois cavaleiros, dizendo que eles têm 3 companheiros, que é um homem que mora em Raylin. Esse será o contato deles para informar da situação e manter comunicação com a família real. E quando o cara chega, o Bochan e os 2 caras chegam, eles veem o cara dizendo: "Ah, e aí, tudo bem, papá?" E ele tava com umas baita de umas mulheres. Bom, Carraco, Fushi e Ato chegam e Carraco pergunta se eles devem confiar nesses companheiros que o Bon reuniu. E meio que o Bon fala: olha, um tem lealdade, outro é um apostata, e outro é até bem astuto, mas todos são confiáveis. E meio que o Fushi fica: são meio que os aliados imortais? Bom, eles não são ainda, mas tem potencial. Bom, Bochan fala que ele não consegue confirmar apenas com uma vez, ou seja, ainda são normais ou comuns. Meio que ele deve adquiri-los antes dele lutar contra os Knockers, para a segurança dele. É a caso que ele pega o seu receptáculo. E meio que o Fushi: era naquele sentido. Bom, eu não posso ficar com aliados assim. Meio que o Bochan só fala: olha, confia no pai. E ele mostra os novos aliados. Ty, Renald, Rowland de Uralis, que já viu diversas vezes e vão cooperar. Hydo Rich da Igreja Bennett. E o homem que meio que fala: esse é o demônio que eles têm medo? É apenas uma criança. E o Bochan: esse é o Messar. Tem monstro que só o borro. Bom, o Fushi se apresenta e meio que ele vai se esforçar para proteger a cidade com eles. Uralis no Kai Renaldo Roll desu. Anata ni wa nando ka o me ni kakarimashita. 改めてお世話になります。元ベネット教主両兵のハイドリッチ。これがみんなに恐れられてる悪魔か？子供じゃねえか、Bom, daí meio que os Quiteto meio que fica de bobeira. E meio que eles vão se encontrar com a princesa. Meio que a princesa: nossa, é menos gente do que imaginei. Bom, a princesa pergunta o que eles procuram. Kai fala que ele quer cooperação com os cidadãos. Raido quer cooperação com os soldados. E o Messa só quer o castelo, o mapa do submundo, tudo. E o Fushi: toda Renfield. E aí que todo mundo fica em choque. E o Fushi: ué, mas o Messa não tava fazendo isso primeiro? Bom, a princesa entende que meio que, já que eles estão pedindo essas coisas, primeiro eles precisam oferecer. E assim obtêm o que eles querem: a confiança do povo, dos soldados e do castelo. E assim o Renil será deles. O Fushi explica que meio que os Knockers podem atacar a qualquer momento, podendo até entrar em esconderijos dentro do castelo, sendo desse tamanho. Bom, um dos guardas se enfurece por falar mal da rainha. Bom, a rainha meio que aceita o que ele disse, mas essa é a resposta no que eles pediram. Espero que a situação esteja mudada quando eles se reencontrarem de novo. Depois do encontro, meio que o Bom pergunta o que atitude foi essa, já que eles precisam de confiança da princesa, mas o Fushi fala que não há meio que confiança, pelo menos entre nós. E aí que o Bochan percebe que ele está bravo, pois o Fushi usou pessoas que ele conheceu para batalhar muitas vezes. E sempre se sentiu culpado por isso. E nunca pôde deixar isso de lado. E mesmo assim o Bon tá dizendo para eles usá-los em batalha. Bom, o Bon fala que se ele fosse o Fushi, ele faria isso, pois não usar os seus poderes é o mesmo que não salvar ninguém. Bom, Carraco e Atos chegam e meio que o Fushi falou que teve uma briga com o Bochan. E o Carraco: não precisa ficar com ele. Eu nunca achei ele digno de estar com você, já que você tem a mim e sempre estaremos juntos. Bom, o Fushi meio que vai saindo e ele encontra o Messar. Ele tava meio que num joguinho com o Kai. Bom, ele quer fazer uma base meio que do zero. Precisa da ajuda do Messar. E meio que o Messar: pra isso vai ter que ter a permissão da princesa. Não me fale como se eu fosse superior. Bom, o Fushi, que não é de esperar, meio que vai fazer sozinho. O Messar meio que pergunta fazer como, já que a princesa é rígida de quem é de fora. Tem que fazer as coisas direito. E meio que o Fushiguro tá dizendo: fala alguém que está folgando ou jogando. Então o Kai meio que pede pro Fushi juntar eles. E meio que começar: mas continua na parte onde eu parei. O Kai vai explicando as regras do jogo. Precisa conectar 3 pecinhas na vertical ou horizontal. E poderá pegar uma peça do oponente. A pessoa perde se ficar com 2 peças. E o Fushi meio que percebe que só tem 3 peças. E meio que o cara: é como nós contra os Knockers. Bom, Kai vai praticar o Fry Ruling, e que até que ele fica com 3 peças e pode se mexer nos pontos advertentes. Bom, o Fushi meio que vai colocando a pecinha e meio que o Kai fala: olha, o Messar diz que ama esse jogo, mas ele é fraco. E o cara: o quê? Fala que nesse jogo é meio que fácil de perder quando ele tenta vencer rápido a batalha. Bom, o Fushi pergunta se o machucado que meio que o Kai tem
na cara, meio que é numa batalha contra o Urali. Bom, ele fala que não. E pergunta se ele conseguiria agitar usando seu poder. Bom, ele fala que não. E pergunta quando ele sabe dele. E o Kai fala, bom, se você recordar de mim, terei uma vida eterna mesmo depois da morte. E o Fushi pergunta, não acha ruim que eu use o seu corpo? E meio que o Kai fala que não, já que meio que o inimigo diz que eles não precisam de corpo físico. E meio que essa batalha vai dizer se o corpo ou o espírito terá controle. Para essa luta, precisa de um corpo imortal. Ele fala que ele costumava viver com seu pai e seu avô. O pai dele era um ferreiro de armas e às vezes o ajudava. E as espadas do reino de Horários eram o maior orgulho dele. Porém, numa época onde a doença do avô dele piorou, o pai dele se tornou mais agressivo com ele. E todos os dias pra ele era um inferno. Ele só queria fugir, até que um dia ele sentiu que um Knocker meio que poderia se livrar desse sofrimento quando um chega lá no vilarejo onde ele morava. Mas não foi o caso. Ele percebe que os Knockers não o salvaram e viu sua vila totalmente destruída. Até que ele vê o jovem Botian e meio que o Botian, venha comigo se querem comigo. E aí que ele entrou no exército como se estivesse fugindo. Depois seu avô faleceu. Então chegou a vez do pai dele. E meio que o pai dele se desculpa com o Kai pelo tudo que ele fez. Foi aí que ele notou que foi bom ele não ter morrido naquele dia. E se ele tivesse morrido aí, a história dele teria acabado. De uma forma entediante, apenas sentindo o rancor de seu pai. Começou a pensar que viver mais um pouco não é tão ruim. Ele fala que a existência dos corpos às vezes guia o espírito deles. Ele discorda dos Knockers. Mesmo que o corpo deles seja roubado, se torne como eles e o Fushi vai se lembrar das pedras que ele teve. Meio que o Kai acabou vencendo. E daí aparece o Botian colocando uma pecinha, dizendo, mesmo com sua força, a peça é regenerada. O Carraco lá atrás. Desculpa, meu Fushi, eu tentei impedi-lo. Fushi se encontra com a Ato e meio que ela aponta para uma nuvem de poeira. E meio que o Kai entende que meio que a Ato tem uma curiosidade sobre naquele local. É que soube que o povo cerâmico é sensível a mudanças. E daí meio que o Kai fala, vamos, Fushi, vamos ganhar a confiança do povo. Bom, Kai e Fushi vão. Meio que eles vão parar numa construção velha, meio que inacabada, que desabou. Bom, o Fushi já identifica e meio que ele quer reconstruir a cidade inteira. Bom, o Kai e o Fushi disfarçados de velho da pinga, meio que vão garantir aos velhos que vão reconstruir essa casa. E os velhos, já avisamos que não temos dinheiro. Aí chega a hora. Primeiro o Fushi vai na sua forma de urção e destrói toda meio que a casa. Que a princesa soube que reconstruiria uma casa com uma roda à noite. Que meio que foi o Fushi com a ajuda do povo. Os guardas só identificaram um homem. Meio que a cidade que o Fushi construiu tava belíssima. Que era meio que a antiga casa do rei do Pinga. E o episódio termina. Bom, eu já gostei desses três mortais. Principalmente do Kai, que meio que já descobriu a identidade do Botian. E também pelo seu backstory. E o Mesão parece ser aquele malandro. Meio que é vagabundo e meio que pega mulher. E já vemos uma tensão no relacionamento de Fushi e Botian. Bom, no próximo episódio, a Princesa Alma, que é a princesa misteriosa, meio que vai ser focado no Messar, no Raio e na Alma. E meio que eles vão descobrir um segredo oculto. Bom, esse foi o episódio 11 de Fumetsu no Natae. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe para não perder nenhum vídeo. Aqui é a Manuela Tobias e fui.